E aí galera, tudo bem? Aqui é o Renato, estou no estúdio Liquid One, muito bem-vindos. E queria falar para vocês que eu sempre estou fazendo vídeo aqui no meu estúdio, mostrando os conteúdos que a gente tem aqui. E surgiu uma pergunta de um seguidor aí, que é o Jefferson Douglas, um abraço para você, que ele perguntou: e aí Renato, beleza? Eu até esqueci o que ele escreveu exatamente. Isso porque é muito burro, não é? O seguidor escreveu assim: beleza Renato, faz um vídeo dando dicas de como abrir um estúdio de treino igual ao seu, abraço. Bom galera, até então eu só tinha feito vídeos com dicas de treino, mostrando o dia a dia do meu estúdio aqui, como que eu faço para me manter aqui com o estúdio. Acho que o meu conhecimento de montar a empresa foi o que eu percorri até aqui, né? Que foi do passo a passo que eu tive desde o início da ideia até a montagem do estúdio e até hoje, no dia de hoje que eu estou gravando, em junho, o estúdio vai fazer 2 anos. Então a bagagem que eu tenho para eu poder ensinar como que eu mantive o meu estúdio desde a ideia que foi abrir o estúdio até hoje, fazendo quase 2 anos que eu tô com o estúdio. Então eu não consigo passar como você faz para ficar rico ou milionário com o estúdio de treino, porque eu ainda não tô, né? Quando eu tiver, eu faço um vídeo mostrando. Mas se eu tivesse um passo a passo desde o início de como fazer, como abrir o estúdio de treino, ia ser um pouco mais fácil, mas eu não tinha. Então eu tive que, entre acertos e erros, que foram muitos, eu fui aprendendo, fui vendo qual é o caminho mais fácil, fui estudando bastante, fui aprendendo bastante, e o que eu posso passar é um pouco do que eu fiz e o que deu certo. Então hoje eu vou mostrar para vocês 4 dicas de como abrir um estúdio de treino, 4 dicas do que eu fiz e eu vi que deu certo, entendeu? O que eu vou passar aqui não é nenhum estudo acadêmico, nenhuma pesquisa, que é o jeito correto. É o jeito que eu fiz e é o jeito que, se tivesse que voltar o tempo e dar uma dica para o Renato há 2 anos anterior, seria essa dica que eu dava para ele, entendeu? Então eu vou explicar 4 das dicas aqui iniciais para começar o projeto. Vamos lá? Bom galera, então a primeira dica que eu dou quando você começar a pensar em montar o seu estúdio de treino é você já começar a pensar no formato, tá? Então, o que você já vai ter de ideia aqui? Então galera, o que acontece? Quando eu comecei com a ideia de montar o estúdio, eu já tinha alguns alunos, onde dava aula em parque, dava aula em praça, dava aula em pequenos grupos, já tinha meus alunos de personagens. Eu acabei decidindo montar o estúdio devido a uma certa demanda que eu tinha de procura. E aí, eu não sabia quanto tempo que eu ia montar o estúdio depois que comecei a ideia, mas 1 ano antes, definitivamente, de eu montar o estúdio, o que eu fiz? Eu comecei a fazer uma pesquisa nas redes sociais mesmo, perguntando para o pessoal quem se interessava em treinar num estúdio de funcional com lutas. Então eu já comecei a pensar em algum formato diferente de estúdio da qual eu conhecia aqui na região, que é um estúdio, no caso, que eu tenho hoje ainda, né? E espero prosperar com ele. Que é um estúdio onde tem um formato de funcional, treinamento funcional com treinamento de luta, onde a gente não tem o sparring. Então desde lá de trás eu já comecei a pensar num formato, de como seguir com esse formato, se esse formato ia ser em grupo, ia ser individual, ia ser em grupo de 3 pessoas, de 5, de 6, de 8. Então eu comecei a pensar num formato e comecei a perguntar pra galera, ia para minhas aulas no parque, que eu ia num parque aqui perto da minha cidade, e eu perguntava pro pessoal o que eles achavam de fazer um estúdio desse estilo, tal, se eles iriam treinar comigo. E aí bastante gente já se interessou, né? E aí, consequentemente, já pensei em procurar algo na região, tal. Comecei a amadurecer a ideia, comecei a estudar,
a ver os processos de formato de aula. Então eu já comecei a fazer uma ideia do formato, perguntando pro pessoal o que eles achavam. Galera, segunda dica que eu dou é branding. E sobre essa ideia, eu já comecei a fazer um branding do meu negócio sem saber o que era branding, porque até então eu não tinha estudado o que era branding, não tinha nem escutado falar o que é essa palavra, né? Se a gente for procurar branding a gente vai achar que é o posicionamento, um propósito e os valores da marca, né? Como eu dava aula em outras academias, já tinha dado aula, já tinha um processo de aula, um formato de aula, da qual eu dava nas outras academias, nos outros lugares que eu já trabalhei, e eu tinha alguns grupos de treino, eu já fazia um branding pessoal antes de saber o que era, né? Então, meio que ficou fácil eu começar a ter esse pensamento de começar a falar do estúdio antes de abri-lo. Galera, a terceira dica que eu dou para vocês é pensar nos processos. Aí começa a entrar um processo da qual eu nunca tinha pensado antes, que eram os processos de um estúdio. Os processos financeiros, operacionais, métodos, sistemas, tudo isso daí você começa a pesquisar em como que você vai fazer. Em estúdios ou academias que seriam seus futuros concorrentes, né? E empresas de grande nome no mercado, para você ver como é que eles fazem, como funciona, o que está dando certo, o que está dando errado. Então você já começa a ter uma ideia de como você fazer os processos. E isso aí demanda tempo, demanda estudo. É difícil você pegar de primeira o que vai dar certo, o que não vai. Às vezes, um processo que funciona muito bem num estúdio, talvez não funcione no seu. Por quê? Porque às vezes é um público um pouco diferente, o seu método é um pouco diferente, e às vezes dá certo, às vezes não. Galera, a quarta dica e a dica que eu considero a mais importante é a venda. E o quarto tópico, que é a venda, o que acontece? Você não vai fazer uma venda já, né? Você ainda não está nem com o lugar pronto, alugado, você ainda está no início de um pensamento, você não faz a venda do seu estúdio, já da sua matrícula, muito antes de começar, mas você já vende a ideia, o aluno já vai tendo uma informação de qual que é a sua intenção, o aluno já vai tendo uma informação de como que você pretende montar o estúdio, como que vai ser, quais são os objetivos, e aí o futuro aluno já vê se enquadra no estilo de treino, no estilo de atividade física da qual ele se interessa. Então, antes de você abrir um estúdio, antes de você começar a procurar um lugar para alugar, antes de você comprar alguma coisa para o seu estúdio, você já começa falando do formato, do brand, dos processos e da venda. Esses quesitos não vai ser nessa ordem que você vai trabalhar, você vai trabalhar ele junto. Assim como depois, mais lá para frente, você vai trabalhar os processos de abertura da empresa numa paulada só. Você não vai ficar fazendo, hoje eu só vou resolver o problema de documentação. Aí você resolve hoje, essa semana só isso. Amanhã eu vou ver, aí na semana que vem eu só vou resolver o problema do material para funcional. Aí no outro só vai resolver problema ou só vai ir atrás da questão de, sistema de gestão de software. Você vai começar a trabalhar isso daí de uma forma só. Vou começar, na semana que vem eu vou começar a pesquisar um lugar para alugar. Conversar em imobiliária X, imobiliária Y. Na verdade, quando eu estava montando o estúdio, era tudo de uma vez. Era manhã, tarde e noite fazendo um monte de coisa. De manhã visitava um lugar, à tarde ia atrás de algum lugar para comprar alguma coisa. E em paralelo a isso, conversando com as empresas de gestão financeira para academia, para estúdio. Então era uma correria até. Aí você acha que
quando você conseguir alugar e comprar as coisas, o negócio vai diminuir ou facilitar alguma coisa, só piora. Aí você tem que começar a mexer no lugar, se você precisar de reforma, essas coisas. E aí você acha que vai diminuir a quantidade de compromissos e problemas para resolver, mas é só o contrário. Foi uma delícia essa parte de montar, de pensar. Eu fiquei 1 ano para pensar em montar o estúdio e foi uma delícia assim, esse processo. Uma delícia hoje, né? Que eu já estou com o estúdio montado, devido a um bom, vamos dizer assim, pré-lançamento, né? Porque o grande erro que eu sempre estudei, né? Eu nunca quebrei. Essa é a minha primeira empresa, eu nunca quebrei. Mas o que eu sempre vi é que o grande erro do pessoal é você abrir a sua empresa e esperar o cliente vir. Que na verdade você tem que fazer o contrário. Você tem que ir atrás do cliente, mostrar que você vai fazer, que você vai abrir a empresa, mostrar que você vai ter um produto assim, com uma empresa assim, assim, assado. E aí o cliente vai estar esperando você abrir a sua empresa para entrar. Que inclusive no primeiro mês aqui eu já tive lucro, entendeu? Não estou querendo me gabar, mesmo porque os meus custos fixos aqui é bem baixo. Eu não tenho funcionário, o aluguel é baixo, né? Se comparando com academias que pagam 10, 15, 20 mil reais de aluguel, o que eu pago aqui é bem baixo. O estúdio é pequeno, eu quis começar com um negócio pequeno, porque é melhor você começar com um negócio pequeno e depois expandir, do que querer ficar com um negócio grande e depois ter perigo de quebrar o negócio por má gestão, né? Então eu comecei um negócio pequeno, fui crescendo e mantive assim. Então no primeiro mês eu já tive lucro, já bati o break-even, que é o ponto de equilíbrio, já tive lucro, e todos os meses eu fui lucrando. E com a minha gestão financeira, meu software financeiro que ajuda muito também, eu consegui fazer toda uma gestão financeira para eu conseguir viver com o que eu estava lucrando e também direcionar o que estava ganhando dividido pelo estúdio. No momento que é hoje, que a gente está em junho de 2020, a gente está no meio da quarentena, da pandemia do coronavírus, não sabemos quando a gente vai voltar, mas o estúdio está segurando as pontas, está indo muito bem, devido a uma boa gestão que eu tive aqui. Alguns parceiros aí eu já, infelizmente, tive a informação de que eles não aguentaram ficar 3 meses parado, né? Qual empresa que consegue? Tem empresa que não consegue ficar 1 mês parado. Tinha empresa quebrando antes da pandemia, imagine depois da pandemia. Bom, galera, eu acho que o vídeo ficou um pouco longo, não era a intenção, mas essas 4 dicas básicas foram os processos da qual deu certo comigo lá no passado. Não é o certo, não sei se é o correto, se é exatamente assim que tem que fazer, mas foi assim que eu fiz e foi assim que eu faria de novo lá atrás, só que um pouco mais organizado, com a cabeça um pouquinho mais direcionada. Mas agora eu só vou conseguir fazer exatamente esse próximo processo quando eu for abrir a minha segunda unidade ou uma outra empresa em outro ramo. Eu acho que é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês tiverem alguma dúvida, alguma mensagem, alguma sugestão de vídeo, escrevam aí embaixo. Muito obrigado por assistir. Thank you for watching, no inglês, para quem assiste lá nos Estados Unidos. Um abraço, beijo e fui.